Começa mais um Criminal Simples Podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais e advogado. E eu sou Khalil Hashem, advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Eu sou Haroldo Natter, advogado criminalista. Eu sou o Felipe Mota, sou professor e advogado na área criminal, mas especialmente criminólogo como área de pesquisa. Eu me chamo José Carlos Portela Júnior, sou professor, advogado criminalista e militante político do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, pessoal, hoje estamos aqui para debater um assunto muito interessante relacionado à área criminal, em especial à criminologia. Hoje contamos aí com um time de peso. Mais uma vez, uma honra contar com a presença do professor Haroldo, que foi meu professor durante a graduação. O professor Felipe Mota, que além de professor é um grande amigo meu, e também conto com a presença aqui do professor Portela, alguém também que tem uma bagagem invejável na parte penal e também na criminologia. Pessoal, já começo então com a pergunta sobre a seletividade penal. Como começou esse estudo da seletividade penal? O que é a seletividade penal? Nossa, Augusto, essa pergunta ela abre tanto que a gente poderia fazer basicamente uns 5 podcasts só sobre ela. Eu diria que a ideia de seletividade penal é talvez a mais cara de todas para a criminologia. Ela é simplesmente a raiz de uma mudança de percepção em criminologia que se operou nos anos 60 para os anos 70 e desde então caminho sem volta. Mas vamos tentar ajudar o pessoal que está ouvindo a entender sobre o que a gente vai falar aqui, sobre o que a gente vai conversar, porque a explicação de seletividade penal ela é muito fácil de você fazer. Você explica a seletividade penal, em 2 minutos a pessoa entende. Mas, embora seja muito fácil explicar seletividade penal e a pessoa mais ou menos entender sobre o que a gente está falando, é muito difícil você incorporar essa ideia adequadamente na sua análise. É quase como se o fantasma do positivismo ele permanecesse assombrando mesmo quando a pessoa entendeu o que é seletividade. Mas vamos lá. Imagina o seguinte. Quando a gente pensa em sistema penal, quando a gente pensa em atuação de polícia, Ministério Público, Poder Legislativo, etc., é muito comum que a conversa fique em cima da pessoa que comete o crime. O criminoso acaba sendo o personagem principal das histórias. Ligue o jornalismo policial, leia uma notícia sobre um fato delitivo, leia uma postagem em rede social. Parece que todos os holofotes estão no criminoso. O que significa dizer que todas as perguntas que você vai fazer sobre o fato também costumam recair sobre o criminoso. O que foi de formação? Será que ele foi abusado quando criança? Será que é pobre? Será que é rico? Será que é isso? Você fala sobre a pessoa e ela fica no centro das atenções. A ideia de seletividade, que foi popularizada com um sociólogo chamado Howard Becker, embora você já tivesse precedentes antes dele, mas ele simplesmente disse, essa pergunta ela é uma pergunta que é uma armadilha, porque o que importa para a gente perceber alguém com a etiqueta do criminoso, com a etiqueta de alguém que cometeu um crime, ou a própria conduta como sendo criminosa, não depende da conduta da pessoa. Depende da conduta de terceiros. Outras pessoas são mais importantes aí. Basicamente, processos sociais que etiquetam, que rotulam essa conduta como sendo criminosa no primeiro momento, em abstrato, e depois uma pessoa concreta como sendo criminoso. Por exemplo, imaginem o tráfico de drogas, que é tão ubíquo nas nossas discussões sobre criminalidade hoje, mas é um fenômeno recente. Em termos históricos, se você andar para trás 100 anos, 150 anos, isso seria um troço alienígena, se alguém começasse a falar sobre drogas como política criminal.
Em algum momento, a gente começou a etiquetar a questão das drogas como uma questão criminal. E depois que a gente fez isso, a gente começou a pegar pessoas concretas e dizer: esta pessoa é traficante, esta pessoa é usuária. O que significa que isso é produto de escolhas. E essa é a chave para entender seletividade. Seletividade são escolhas. Você escolhe condutas para serem criminosas, você escolhe pessoas para serem criminosas. Se essa escolha não for feita, literalmente a pessoa e a conduta não são percebidas como criminosa. A gente pode desdobrar aqui mais além, mas pensa como que nós reagimos a condutas no trânsito, por exemplo, como não sendo criminosas. Você fala com muita leviandade que tomou cerveja e depois pegou carro para dirigir e ninguém vai te tratar socialmente diferente porque você tomou 2 cervejas e depois voltou para casa dirigindo. Isso é fruto da seletividade. A reação que a pessoa tem mais ou menos visceral a uma conduta é fruto da seletividade. A reação que nós temos a alguns grupos sociais é fruto da seletividade. Então, por isso que eu digo que ela é um conceito fácil de explicar. Ou seja, escolhas que nós fazemos para etiquetar condutas e pessoas como criminosas. Mas incorporar isso na análise é dificílimo, porque mesmo depois que a pessoa incorpora, mais a gente vai continuar vítima da seletividade, porque nós vamos falar sobre crime contra a vida, crime contra o patrimônio, crime contra a dignidade sexual, drogas, ou seja, a própria pauta é ela uma vítima da seletividade, porque a gente tem dificuldade de discutir questões criminais que escapem das escolhas tradicionais do sistema penal. Nós mesmos estamos presos a isso. E aí eu já deixo aqui a provocação para quem estiver ouvindo. Prestem atenção sobre quando surgirem perguntas nos meios que você transita, na família, etc. Se a pessoa vai perguntar sobre o crime de importunação de cerimônia fúnebre, se vai perguntar sobre delitos ambientais, se vai perguntar sobre delitos tributários, ou se a pessoa vai perguntar sobre estupro, homicídio, delitos patrimoniais, crimes do corpo, violência doméstica, armas, drogas, ou seja, seletividade. Ou seja, a própria pauta é dada pela seletividade. Esse processo de seletividade é uma característica inerente aos seres humanos. Né? Todos nós, assim que nascemos, né, damos início a um processo de seletividade daquilo que, né, de alguma forma, a gente deseja afastar ou deseja trazer para perto da gente. Né? Então, quando a gente fala de seletividade, a gente deve ter em mente, né, primeiramente, que todo e qualquer ser humano, e eu vou dizer assim, até uma boa parte, né, dos animais, também exerce esse processo de seletividade. Eu gosto de um livro do Freud que fala o mal-estar na humanidade, né, na civilização, em que ele dá alguns indícios sobre esse processo, né, e a psicanálise explica muito esses processos de seletividade estabelecidos, né, pelas condutas dos indivíduos, né, dos seres humanos. Então, eu acredito assim que o primeiro passo é ter em mente que todo e qualquer indivíduo exerce processo seletivo, né? Elabora processos seletivos. Quando a gente traz essa questão para um âmbito mais circunscrito, que é o referente ao direito penal, à criminologia, né, etc., a gente tem que ter em consideração, especialmente, né, nas agências de criminalização primária e secundária e nos indivíduos em geral, né, porque essas agências são movimentadas pelos indivíduos, né, pela população, que se manifestam através, né, daqueles que a gente elege, né, para que eles levem a efeito esse processo de seletividade com o intuito de criminalizar algumas pessoas e de evitar que outras sejam criminalizadas. Né? Então, nessa medida, eu
o que me leva a estudar esse processo de seletividade são os meios de combater o processo seletivo. Né? É isso que me move, né, numa intenção de buscar sistemas, métodos, eu não sei nem como denominar esse movimento, no sentido de que o objetivo, né, principal, e eu gosto, né, especialmente do Zaffaroni, que quando ele fala sobre a função do direito penal, ele diz que é de conter e reduzir, né, o poder punitivo do Estado. Eu mudo um pouco isso e adapto a uma visão própria minha, que eu acho que essa função que o direito penal tem, né, é a função de conter e reduzir o processo de seletividade, né, negativo que se exerce sobre a sociedade. Né? Então, é a partir disso, né, que me fomenta aí a iniciativa de debater um tema tão relevante, né, para o direito penal. Também indo na esteira aí do que o Felipe falou, né, sobre a seletividade, eu acho que essa é a grande virada assim, conceitual na ciência criminal, de compreender que, né, enquanto no século XIX, por exemplo, a gente tinha essa escola criminológica que buscava entender quais eram as determinações do ímpeto criminoso a partir da análise do próprio criminoso, né? Então, quer dizer, vou analisar de onde vem a origem do crime a partir do estudo da pessoa do criminoso, né? E aí a gente lembra alguns autores que são importantes nessa escola, como Lombroso, né? Assim, então, todo estudante de direito acaba ouvindo falar sobre o Cesare Lombroso, né? Mas a escola italiana foi muito forte nesse sentido, Ferri, e, por exemplo, aqui no Brasil, Nina Rodrigues, que também trouxe essa vertente, né, da criminologia, que, na verdade, né, ela servia para um interesse de poder, né? Claro, como o Foucault já sabiamente disse, né, que todo saber é uma forma de exercer o poder. Então, especialmente quando se trata de uma teoria científica que visa justificar o poder punitivo, então isso fica mais evidente, né, mais escancarado. E aí nós temos essa virada, né, a partir da criminologia que vem como uma crítica ao poder, né, ao poder do Estado, ao poder punitivo, e que começa a analisar essa questão do crime, né, de uma outra perspectiva, como o Felipe colocou, né, não mais a partir do criminoso, mas sim a partir dos processos criminalizadores, né? Aí eu queria só situar essa questão a partir da estrutura social em que esses processos criminalizadores se dão, né? Então, se a gente, e aqui como um comunista não poderia deixar de ser diferente, né? Se a gente parte do marxismo para essa análise, né, de como o poder punitivo opera, para quais finalidades, a quem ele serve, né, dentro da estrutura social capitalista, a gente vai chegar a respostas bastante complexas, né, dessa pergunta, né? A quem serve, como esses processos operam. Então aí é o papel de uma criminologia que não está aí para justificar o poder punitivo, mas sim para desvelar a sua real função, né? A quem serve esse poder punitivo, como ele opera, quem ele criminaliza, quem são os alvos desses discursos e dessas práticas, desses dispositivos criminalizadores. Então, a grande sacada, né, do que nós chamamos de criminologia crítica ou criminologia radical, enfim, outras vertentes dessa criminologia que vem a criticar o poder punitivo, é de entender que não há uma determinação biológica ou social para a criminalidade no sentido da escola do século XIX, né? Mas sim que são processos políticos
que estão operando a partir de uma certa estrutura social. E aqui, no caso, nós estamos no século XXI, nós vamos identificar essa estrutura como sendo estrutura capitalista, e no caso do Brasil ainda existe uma outra questão, que é um capitalismo periférico, né, que a gente chama dependente, ou seja, dependente do capitalismo central, e isso traz implicações muito brutais para a forma como as agências punitivas operam aqui no nosso território. Pegando o gancho do Portela, é bem interessante esse ponto que ele traz, porque isso também não é uma coisa comum de as pessoas internalizarem quando elas falam ou pensam sobre práticas punitivas. A ideia de que as práticas punitivas, os processos sociais de punição, de definição de condutas, de persecução de pessoas, etc., são um espelho daquela sociedade. Isso pode parecer muito óbvio sendo falado desse jeito, mas não é. Não é algo que simplesmente você casualmente converse com uma pessoa e isso vai aparecer como plano de frente, como se isso estivesse sempre na análise da pessoa. Mas a ideia de que uma prática de punição é um espelho daquela sociedade é extremamente profundo, extremamente importante para entender seletividade, porque se a seletividade acaba sendo essa tendência de escolhas, é claro que as tendências de escolhas de uma sociedade racista vai ser diferente das tendências de escolha de uma sociedade não racista. Uma sociedade classista vai ser diferente de uma sociedade não classista. De uma sociedade patriarcal vai ser muito diferente de uma sociedade não patriarcal. E as atuações dessas agências, quando você escolhe criminalizar uma conduta e dizer, olha, esta conduta vai ser crime, isto vai ter mais pena, a progressão de regime vai ser desta ou daquela forma, vai ter tal ou aquele regime inicial, tudo isso envolve processos de escolhas. Quando você tem movimentos sociais que buscam a criminalização de condutas, olha, vamos criminalizar condutas contra o meio ambiente, vamos criminalizar condutas contra a comunidade LGBTQI, vamos criminalizar conduta que envolva violência contra a mulher, vamos criminalizar o racismo estrutural. Ou seja, tudo isso envolve, obviamente, práticas sociais e espelhos de um determinado momento histórico. Do mesmo modo que nós tivemos períodos históricos que se criminalizava homossexualidade, que literalmente não é nem um fenômeno tão estranho às sociedades ocidentais. Muitos países europeus criminalizavam a homossexualidade até entrando nos anos 70, anos 80. Literalmente, coisa que a gente fica achando que é só país fundamentalista islâmico, mas não, a gente está falando de países ocidentais no miolo da Europa criminalizando condutas relacionadas à sexualidade. Para quem já viu aquele filme, O Jogo da Imitação, que é sobre o Alan Turing, que é basicamente o responsável por implementar a máquina computacional como a gente conhece hoje, embora a teoria fosse anterior a ele, um dos pontos principais do filme é exatamente o fato de que ele precisou esconder a sua homossexualidade durante o período da Segunda Guerra Mundial e depois de descoberto, ele é forçado a fazer terapias químicas na época que o empurram para o suicídio. Então, imagina como isso é um espelho de uma determinada sociedade. Você pune como espelho da sociedade e, para deixar aqui no ar e depois a gente volta para isso, essas escolhas, a seletividade, o que você escolhe criminalizar, ela é basicamente uma moeda com duas faces. Sempre que você escolhe fazer algo, simultaneamente você escolhe não fazer algo. Isso é extremamente difícil de entender. E os padrões de seletividade, eles carregam em si e escondem os padrões de imunidade. Significa que aqueles padrões de punição de uma determinada sociedade carregam também os padrões de imunidade de determinada sociedade. E a gente consegue imunizar tanto condutas quanto pessoas.
que alguns podem estar pensando, mas não, é uma universal a criminalização dos delitos sexuais. Aí você entra em 500 mil fatos isolados aí, porque são 500 mil, não são isolados, de culturas empresariais e de empresas que envolvem abusos sexuais de funcionárias, assédios a funcionárias e que precisam silenciar, e quando essas pessoas vêm a público, a carreira dessa pessoa termina, da vítima e não do algoz. E como que você consegue silenciar vítima e não aquela pessoa que comete a conduta de natureza sexual? Então você pode até achar que condutas, por exemplo, violentíssimas, como um estupro, seriam sempre rejeitadas socialmente, e essa resposta é não. Um exemplo muito claro para entender isso é uma coisa que eu falo em sala de aula para chocar, que é a ideia do direito de estupro. O estupro como um direito. E aí as pessoas já ficam com o olho arregalado, se chocam e dizem, como assim, Felipe, você tá maluco? Ninguém tem o direito de estuprar. E a resposta é, numa sociedade patriarcal tem. E não é nem num sentido abstrato ou teórico. Para vocês imaginarem, até meados dos anos 2000, então note que nós já estamos falando de século XXI, existia uma construção na jurisprudência que é anterior a esses anos 2000, mas isso você encontra em manuais da época, você encontra em comentários do Código Penal da época, que vocês encontram em muitas decisões judiciais da época, que é a temática do que eles etiquetaram como estupro marital, que é o seguinte: um dos direitos previstos no matrimônio, um dos direitos previstos no casamento é o direito à sexualidade, você ter o ato sexual. É um dos espaços socialmente adequados que se construiu para a atividade sexual. E aí, se dizia que a recusa ao sexo de forma injustificada não apenas era causa para o divórcio, mas permitiria ao marido, e nota como a gente já está colocando gênero na história, não permitiria à esposa, permitiria ao marido, porque há a ideia de que quem recusa o sexo é a mulher e que o marido jamais recusaria o sexo. Já tem essa coisa implícita aí. Se a esposa faz uma recusa injustificada ao sexo, o marido tem o direito de, inclusive, empregar a força para realizar a atividade sexual. E que o marido que estupra a mulher em caso de recusa injustificada, e olha essa palavra, recusa injustificada, como se você precisasse justificar a recusa ao sexo. Em caso de recusa injustificada, excluiria a ilicitude do fato por um exercício regular de direito do marido. E você tem um monte de decisões de primeiro e segundo grau espalhados pelo Brasil ao longo dos últimos 30 anos, pega dos meados dos anos 2000 para trás, usando essa fundamentação, exclui-se a licitude porque o marido exerceu um direito nesse caso. E aí, ao exercer a conduta violenta, estava exercendo um direito do casamento. E isso é tão incorporado na cultura popular que a gente nem pensa muito bem na origem, mas aquela ideia de você dizer não para o sexo junto com uma justificativa, hoje não, estou com dor de cabeça, hoje não, estou menstruada, hoje não, vir com essa justificativa é por causa desta ideia de que no casamento você precisa de uma justificativa para recusar o sexo para o marido, o que daria margem para ele, caso não houvesse a justificativa, para o exercício da violência. Isso muda com bastante clareza após 2006, Lei Maria da Penha, que não é só por causa da mudança legislativa, tem outras coisas aí envolvidas, mas é só imaginar que anterior à Lei Maria da Penha era esse tipo de discussão que poderia ser vista num tribunal. E quando você fala que é um exercício regular de direito, você está literalmente dizendo que é um direito você exercer a violência para forçar o ato sexual. O que significa dizer que o direito... Deixa eu fazer só uma introduçãozinha, Felipe, para pegar o gancho, porque você falou uma coisa muito interessante. Eu advogo desde 88, e nesse período ainda era causa excludente de punibilidade o estuprador casar com a vítima. Sabe? Então, se o estuprador casasse com a vítima, ele não seria passível de receber punição. É perfeita a sua colocação nesse sentido, né? Que é uma manifestação, né? Esse processo seletivo que se dá dentro do espaço penal
é exatamente uma relação, né? E aí vamos cair nas afirmações, nos argumentos do Portela, de poder político. Né? A seletividade no direito penal é uma manifestação do poder político. Essa questão de uma causa que exclui a possibilidade de punição do estuprador, o casamento com a vítima, vem inclusive associado com uma série de questões técnicas que também a gente ignora quando a gente está fora dessa área, ignora no sentido da gente não percebe, a gente não imagina que é esse tipo de coisa envolvida, que é o fato de que, como os delitos sexuais, o estupro, ele era um crime de ação de iniciativa privada, basicamente entravam todas as discussões sobre perdão do ofendido, sobre renúncia ao direito de queixa, a possibilidade de perdão ou renúncia expressa ou tácita. Então, imagina que loucura que é você, por exemplo, casar ou juntar ou ter algum tipo de ato social em que a pessoa da vítima é encontrada junto com a pessoa do estuprador e você alegar que aquilo ali envolve uma espécie de perdão tácito, ou que envolve uma forma de renúncia tácita, ou seja, se casou é porque não tem mais interesse na persecução criminal, então você não tem mais que punir o agressor. E imagina, mais uma vez, porque quando a gente fala em estupro, mais uma vez a seletividade atua aqui e nos passa a rasteira. É muito comum que as pessoas pensem nas condutas de violência sexual com aquela narrativa padrão. Basicamente a pessoa estranha, desconhecida, que não consegue controlar os seus impulsos sexuais, que pega uma pessoa voltando para casa, comete atrocidades diversas e no final ainda termina matando com o objetivo de tentar silenciar ou dificultar a persecução criminal desse fato. E mais uma vez, lembra que eu comentei que 2006 em diante muitas coisas mudam em termos de percepção social, fruto da Lei Maria da Penha e dos processos sociais no entorno dela, que não são inaugurados pela Lei Maria da Penha, mas são outros 500. Que é basicamente a ideia de que os delitos sexuais são mais comuns entre pessoas conhecidas. Então vão ser o padrasto e a enteada, vai ser o chefe e a subordinada, vai ser o marido ou o companheiro, o namorado e a esposa, a companheira, a namorada. Ou seja, é em círculos de pessoas conhecidas, não de pessoas desconhecidas, essas condutas. Então imaginem que criminalizar essas condutas antes desse tipo de percepção era muito mais difícil, eram dados muito escamoteados. E aí, como aquilo que aparece para o sistema penal acaba sendo o número daquilo que a gente etiqueta como estupro, a gente vê nos processos essa ideia, mais uma vez anterior à Lei Maria da Penha, essa ideia de pessoas desconhecidas como o algozes dos delitos sexuais, você vai ter também a percepção de que é esse o tipo de conduta que deve ser perseguida. Então, quando uma conduta excepcional na estatística, não excepcional na sociedade, aparecia no Poder Judiciário, a seletividade não tinha código para lidar com isso. Como assim o marido estuprou a esposa? Não, como assim? Mas ela deixou, ela falou não, teve violência física, tem lesão corporal, equimose aqui? Não, mas como que você lida para demonstrar ameaça, etc. Os códigos não existiam para interpretar essa conduta porque elas não faziam parte das escolhas tradicionais do sistema penal. E mais uma vez, nota que nós estamos falando de um crime grave como o estupro. E até estes tipos de crimes comportam nuances, ou seja, uma sociedade pode, do mesmo modo que rejeita, pode também, como um espelho de estrutura social, justificar, ocultar, encobrir estas mesmas condutas. Ou seja, tudo isso faz parte da seletividade. Nota que aqui a gente não está falando do algoz, porque quem encobre ou quem persegue, quem declara, quem grita o crime ou quem silencia o crime, normalmente não é quem comete o crime, mas quem é responsável por trazer luz a esses crimes. Então, pessoas nos círculos sociais, polícia, delegacias de polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, comunicação social, redes sociais, etc. Tudo isso é capaz de reverberar condutas, como é capaz também de ocultar condutas.
Então, é extremamente complexo incorporar isso na análise do sistema penal, porque normalmente a gente não está educado, a gente não está formado para pensar a partir dessas ferramentas. Queria aproveitar a fala do Felipe até para ressaltar um ponto importante a respeito da seletividade penal, né? Porque quando a gente fala de seletividade penal, parece que muito se debruça nos processos de criminalização secundária, né? Que realmente também são problemáticos nesse sentido da seletividade penal. Mas é importante a gente pensar nessa questão da criminalização primária também, né? Então, aqui só rapidinho, criminalização primária quando nos processos de você definir o que seriam as condutas consideradas criminosas, e criminalização secundária, aquela questão de você aplicar realmente o que está na lei ali, forçar ali uma aplicação pelas instituições penais. E aí a gente volta naquilo que o professor Portela estava falando, né, da questão do estudo atual dos processos de criminalização que são exercidos por quem está no poder, né? E eu acho que grande parte dessa questão da seletividade penal está ligada a isso também, né? Porque essa questão da gente ter uma visão diferenciada do que realmente é considerado crime e o que não é. Então, tá tudo meio que ligado ali. Putz, por que tal pessoa que comete tal crime, mesmo sendo considerado crime, essa pessoa não recebe o mesmo tratamento que uma pessoa que comete outro determinado crime, que a sociedade tem essa visão mais de reprovação, assim. Mas é uma coisa que está muito anterior ao processo de criminalização secundária, né? Uma coisa talvez cultural ou de quem realmente está exercendo o poder ali naquele determinado momento e determinando qual vai ser o tratamento, qual vai ser o grau de reprovabilidade daquela conduta ou daquela pessoa. Emendando o que o Calil citou, até aspectos, né, como o chamado direito penal do amigo, né, que determinados crimes de colarinho branco, crimes econômicos, assim, você tem uma série de vamos chamar assim, de direitos / benefícios que a lei penal impõe para uma extinção de punibilidade e hipóteses que a gente não verifica para os chamados crimes de rua, né, por exemplo. Até ia fazer esse comentário e aí você já antecipou, né? A gente tem até... Eu também reproduzi muito isso assim no passado e depois questionando o meu discurso, e hoje eu já penso diferente, né? Aquela discussão na academia do direito penal do amigo, direito penal do inimigo, que na verdade o direito penal é do inimigo, né? Sempre. Então, assim, o direito penal é uma ferramenta a serviço da classe dominante. Então, e isso parece uma afirmação simplista, né, de se fazer, mas aí voltando à questão de como se construiu o Estado de Direito, né, se a gente volta até o século XVIII, XIX, a ideia do Estado de Direito era dar uma forma jurídico-política para a dominação da classe dominante, né? A classe dominante iria exercer esse poder a partir de um aparato jurídico-político sobre o qual, né, esse aparato seria o controle da política, o controle da classe subalterna, da classe explorada, da classe trabalhadora, né, que do século XIX na Europa passa a ser uma classe assalariada, e aí tem todo aquele processo de exclusão em massa, né, de um grande número de pessoas que não se encaixam nessa sociedade capitalista nascente, né? Até a professora Vera Malaguti tem um livro interessante sobre isso, que ela fala do grande encarceramento, né? Que a Europa começa a tratar essas pessoas que não se encaixam no modelo capitalista nascente a partir da inclusão pelo direito penal, né? Então, se inclui essas pessoas a partir do cárcere. E aí vem aquele modelo cárcere-fábrica, enfim, no sentido de corrigir essas pessoas que não tinham habilidades, enfim, que depois passariam a ser úteis para o processo de produção.
E aí o Estado de Direito vem com essa promessa, né? E é um discurso que até hoje a gente vê na fala de juristas aí da ordem. Ele serve para todo mundo, perante a lei a igualdade, né? É o tal do céu. O céu, né? Os religiosos prometem a igualdade no céu, né? Depois que nós morrermos, no paraíso. E o Estado de Direito prometeria o céu aqui na Terra, a igualdade na Terra, né? Todos nós seríamos, independentemente da nossa raça, da classe, rico, pobre, trabalhador, burguês, todos nós seríamos iguais perante a lei. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito do Anatole France, que era um escritor que ele viveu do século XIX para o começo do século XX, e ele faz essa crítica a essa ideia de igualdade perante a lei, né, dizendo assim, a majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico como o pobre de dormir sob as pontes, de mendigar nas ruas e de roubar pão. A lei é neutra, né? Ela proíbe, de maneira neutra, entre aspas, tanto o rico quanto o pobre de mendigarem, de dormirem na rua. Mas, de fato, ela está se dirigindo a alguém, é óbvio, ela está se dirigindo às classes que vivem nas franjas marginais da sociedade, né? E aí, voltando a essa questão do tal do direito penal do amigo e do inimigo, né? Eu compreendo que o direito penal ele sempre vai servir a propósitos que não são declarados, né? Nos discursos jurídicos, vem encapsulado ali a partir de uma roupagem, né? Dessa papagaiada de igualdade. Então, né? O Moro, quando dava aquelas sentenças dele, fazia aqueles tratados, dizia, aqui a lei serve para todo mundo, né? Aí nós vimos a quem ele estava servindo, né? Quer dizer, já sabíamos, ficou mais escancarado depois com a Vaza Jato e quando ele assume o Ministério da Justiça do Bolsonaro. Então, assim, a gente vê, né, como funciona mesmo o parlamento. Então, voltando até a questão que o Calil colocou, né, da criminalização primária. A gente vê o nosso Congresso Nacional, a representação nesse Congresso Nacional, da onde emanam as leis penais, se a gente for partir desse processo criminalizador a partir da lei, há estudos aí de grupos de pesquisa que eu me recordo, acho que tinham na FGV, fazer levantamento de últimas leis de tantos anos atrás até agora, últimos 10 anos, fazer um levantamento as leis penais que eram propostas ali no Congresso Nacional. Maciçamente essas leis que vinham com esse discurso da neutralidade, elas se dirigiam às classes pobres, né, aos trabalhadores, à franja marginal da sociedade. Poucas leis tratavam de crimes de colarinho branco, né, ou quando tratavam eram leis mais lenientes, que traziam algum benefício para a pessoa que comete o crime. De toda forma, mesmo, né, que se diga assim, daí vem aquele outro discurso, do outro lado. Então temos que melhorar a justiça no sentido de que possa punir também os ricos, né? Tem esse discurso da reforma, do judiciário, né? Até um outro episódio que vocês gravaram com o Dr. Haroldo, que está com a gente, eu ouvi, né? E ele fez essa crítica à Lava Jato, né? Dizendo, agora nós estamos punindo, esse era o discurso vigente, agora nós estamos punindo os poderosos, né? E aí muita gente bate palma. Prisão em segunda instância, né? Para punir os poderosos. Vamos derrubando todas as garantias constitucionais, porque nós precisamos pegar essa gente que nunca é punida. Aí ganha um apoio popular, porque as pessoas realmente percebem, né, a diferença de tratamento na justiça. Mas aí nós vamos ver que quantos e quantos casos de pessoas poderosas que saem aí impunes, inclusive com a ajuda da própria justiça, né, com o beneplácito do Supremo, do STJ, dos juízes de primeira instância, e não só no Brasil, na Europa. Quem se lembra aí dos vazamentos dos papéis lá, dos papers, né? Malta Papers, do outro Leaks lá, não sei o quê. Quer dizer, um monte de vazamento que mostra um monte de corrupção. Agora saiu essa semana outro no Parlamento Europeu com malas de dinheiro. E isso tudo vai ficar para baixo do tapete, né? Mas nós punimos o empresário e tal, e aí se bate palma. Só que essa não é a realidade do sistema criminal, né? É um desvio. E aí pode ter certeza que tem algum interesse aí de classe que está sendo
defendido, né? Incomodou alguém, pisou no calo de alguém também que é da classe dominante. São disputas intraburguesas que levam eventualmente à prisão desse ou daquele cidadão mais abastado. E ele é descartado, né? Pode ver. Quando ele é condenado, ele é descartado pela burguesia e se passa daí se organizar em torno de uma outra pessoa poderosa que vai se blindar, que vai ganhar blindagem do poder judiciário, do parlamento, das agências de persecução de modo geral. Essa ideia que o Portela e o Khalil trazem são extremamente importantes, porque quando a gente pensa em seletividade, é realmente muito comum a gente achar que seletividade só se dá quando as agências estão perseguindo pessoas concretas. Mas nas escolhas legislativas, essas escolhas já estão embutidas. E eles trouxeram essa ideia de diferença de tratamento. Eu queria só ilustrar aqui com um exemplo real da nossa legislação esta vigente, que é a diferença de tratamento que se dá para uma pessoa que comete um crime contra o patrimônio sem violência versus aquela que comete um crime contra a ordem tributária. Se uma pessoa comete um crime contra a ordem tributária, leia-se, sonega tributos, deixa de pagar crédito, pagar créditos tributários, etc., pode, em algumas hipóteses, estar inclusive cometendo crime. Se esta pessoa pagar em algum momento o que é devido, esta pessoa não pode mais ser punida por esse crime. Está extinta a punibilidade dessa pessoa. Ela não pode ser punida por esse crime. Se uma pessoa furta um celular, e nota que eu não falei em valor de tributo, pode ser um valor milionário tributo. Então, se a pessoa furta um celular e em algum momento ela devolve o celular para a pessoa que foi vítima deste crime, esta pessoa continua podendo ser punida, ela no máximo vai ter uma diminuição da pena, ela tem punição mais reduzida. E o marco que delimita ainda é mais curioso, porque no caso da pessoa com um crime sem violência ou grave ameaça, que restitui a coisa, no caso do arrependimento posterior, que restitui a coisa, isso tem que ser até o recebimento da denúncia, leia-se, até ser acusado criminalmente, esta acusação chegar na mesa do juiz e o juiz disser, tá tudo ok com essa acusação, cite-se o acusado. Esse é o momento que a pessoa tem para fazer e receber uma redução da pena. No caso dos crimes contra a ordem tributária, a legislação não estipula um limite, ou seja, a pessoa pode fazer isso até depois do recebimento da denúncia. E o STJ fixou o entendimento de que isso pode ocorrer até depois do trânsito em julgado. Ou seja, a pessoa que sonega o tributo pode não pagar o tributo, sair discutindo isso criminalmente até o final, quando vai ver que vai transitar em julgado, depois de condenação em primeiro grau, confirmação pelo tribunal, está ali pendente de análise de recurso especial ou extraordinário, a pessoa vai lá, paga, está extinta a punibilidade. Enquanto que uma pessoa que furtou o celular tem o limite do recebimento dessa acusação pelo juiz e mesmo assim ela não vai ter a extinção da punibilidade, ela vai ter uma mera redução da pena. Eu até, na intervenção do Portela, e agora complementada pelo Felipe, me vem uma visão muito clara, né? Que esse processo seletivo, que na minha perspectiva é inerente aos indivíduos, aos seres humanos, ele também é utilizado muitas vezes para conferir a determinadas categorias de pessoas um nível de pertencimento que as leve a acreditar numa pseudo-imunidade, né, a intervenção, né, das agências de criminalização secundária, né? E esse processo de criminalização, ele inicia-se muito antes, né, da atuação das agências de criminalização primária, porque quem pauta, né, as agências de criminalização primária? Quem pauta as agências de criminalização primária? Quem estabelece aquilo que as agências de criminalização primária vão analisar, né, com o intuito, né, de selecionar pessoas,
selecionar condutas, selecionar grupos, né? Enfim, né, exercer esse processo seletivo, né, de forma a atender a determinadas categorias em especial, né? O objetivo é sempre claro, né? As agências, né, de criminalização primária são pautadas, regra geral, pela mídia, né, de massa, que estão na mão daqueles que têm poder econômico e que sustentam, né, as suas estabilidades justamente também por aqueles que têm poder econômico. Porque a duração, a permanência dessas instituições de comunicação de massa, ela está diretamente ligada, essa manutenção, ao processo de utilização, né, desses meios de comunicação como forma de dar publicidade, né, de fazer marketing a respeito dos seus interesses próprios, né? Então, raríssimas vezes, né, quando se pauta, por exemplo, o Congresso Nacional, né, para votar uma lei que torne crime hediondo, né, o homicídio, né, qualificado, que equipare, né, o homicídio qualificado a crime hediondo, por trás dessa conduta tem uma pessoa que está lá, né, dentro do principal meio de comunicação, no caso do Brasil, né, existente aqui no país, que é a Rede Globo, que é a Glória Pérez, né, defendendo uma punição para o sujeito que matou a sua filha, né? Então, o processo seletivo está, num primeiro momento, nas mãos, né, em mãos daqueles que estão pautando, né, as agências de criminalização. Já lá, quando as agências de criminalização secundária colocam em execução o projeto de criminalização primária, né, então, quando eles vão dar, né, efetividade ao processo de criminalização primária, né, apontando o seu dedo contra o cidadão que está na rua, né, essas agências de criminalização secundária, né, através dos indivíduos que executam essas ações, tem também processos próprios seletivos. E aí, né, esses processos próprios seletivos vai muitas vezes, né, de um processo de esquizofrenia que o sujeito sofre, que o coloca numa condição que não é propriamente, né, que não lhe torna imune, né, propriamente a esse processo seletivo, né, praticado no direito penal, né? Então, eu, assim, em muitos assuntos, eu sou um otimista, mas no que concerne a esse movimento seletivo que se dá no direito penal, eu sinceramente não acredito que ele vai, de alguma forma, ser minimizado ou vai desaparecer, porque, como eu disse no começo da minha fala, esses processos seletivos são inerentes aos seres humanos. E eles dependem, muitas vezes, das vivências que esses indivíduos atravessam, né, durante o período que estão nesse plano. Então, eu acredito que nem nós, nem os nossos filhos, nem os nossos netos, nem os nossos bisnetos vão ver um movimento que faça esse processo seletivo ser menos intenso do que acontece na atualidade. Então, eu também acho que não tem como ser otimista, né, em relação a como o sistema penal dá mostras, né, de como ele vai operar, como ele operou no passado e segue operando. Não há reforma possível, assim, né? Então, sempre, quando se discute sistema penal, a gente acaba caindo naquele discurso reformista do tipo, mas se a gente alterar a lei aqui, se a gente fizer uma alteração aqui, e aí
a gente vê o que acontece, o resultado dessas alterações que até entendo que vêm movidos com interesses legítimos, né, de setores da sociedade que gostariam de controlar o poder punitivo, mas a gente vê como o poder punitivo ele é igual água quando você tem um vazamento, né, uma telha rompida, uma laje que não está muito impermeabilizada, você vê que a água ela dá um jeito de penetrar qualquer buraco e ela vai inundar a tua sala, se não tiver bem a impermeabilização bem feita, tal, porque a água vai. O poder punitivo é assim, então a gente faz as alterações das medidas cautelares, aquela famosa lei que ampliou, né, a possibilidade do juiz fixar outras cautelares além da prisão. A gente vê o esvaziamento cotidiano disso, a forma como os juízes operam, usando de retóricas chinfrins, assim, para afastar aquela ou aquela outra cautelar, ou banalizando cautelares como a tornozeleira eletrônica, assim, né, se transformou numa banalização completa a fim de controlar apenas para controle mesmo, né, porque não tem nenhuma função processual, nada, muitas vezes, a monitoração eletrônica. Aí você vê agora essa reforma que nós tivemos recentemente, que o juiz tem que rever a prisão preventiva a cada 90 dias. O que os juízes fazem? Pegam um despacho padrão e ficam reproduzindo a cada 90 dias o mesmo despacho para manter a pessoa presa. Quer dizer, então isso tudo nos mostra que a reforma do sistema, ela apenas é aquilo, né? Invernizando a barbárie, porque está ligado a uma coisa muito mais profunda, que é o que nós estávamos colocando agora, que tem a ver com a quem serve o sistema punitivo e qual é o entrelaçamento que ele tem com a estrutura social excludente que nós vivemos no Brasil, né? Com uma concentração de renda brutal, e isso, concentração de renda significa concentração de poder, concentração dos meios de produção nas mãos de poucas pessoas, concentração dos meios ideológicos, das formas de produção de ideologia, né? Através da mídia, através da academia, enfim. Então a gente vê que é uma dificuldade muito tremenda para a gente poder operar algum tipo de reformismo aqui com a expectativa de que vai haver uma melhora, né? Pode até haver uma melhorinha assim, bem pequenininha, pontual, mas logo ela se perde, logo ela é esvaziada. E aí eu só queria colocar uma outra questão para quem nos ouve pensar, né? É uma pergunta que eu vou fazer. Veja, olha o grau de danosidade que nós temos de uma conduta como, por exemplo, furto de comida no supermercado, né? Que é uma coisa cotidiana, ainda mais nesse período que nós estamos passando aí de neoliberalismo voraz, em que a classe trabalhadora está passando fome, né? Real, assim, fome mesmo. E não tem outras formas para conseguir comida porque não tem trabalho, a renda é baixa, inflação. A pessoa vai recorrer ao furto no supermercado, que é uma coisa mais fácil, vamos dizer, no sentido de que tá ali a comida, né? Tá ali, eu vou pegar. E aí olha o grau de danosidade dessa conduta e olha o grau de danosidade de uma conduta como, por exemplo, a mineração, né? Que não só destrói o meio ambiente, como destrói relações historicamente construídas por comunidades que são afetadas por essas minerações. Populações inteiras são obrigadas a deixarem seus locais de moradia. Isso rompe laços sociais, isso traz uma destruição cultural, né? Olha o que aconteceu com Belo Monte lá, né? Quando foi construída a hidrelétrica, né? O impacto socioambiental que teve. Olha o grau de danosidade dessa mídia baixo nível que nós temos aí todo dia na televisão, com Datena, Siqueira Júnior, incutindo na cabeça da classe trabalhadora o ódio, o preconceito, a ódio e a violência, né, a barbárie, a tortura, né? Então, é claro que é essa pergunta que eu faço, mas assim, a reflexão tem que ser feita. Qual é mais danoso, né? Qual é a conduta mais danosa? Mas o que enche os fóruns do Brasil? O que enche as delegacias? Né? São os furtos. E aí, só para finalizar essa minha intervenção agora, bom, vejamos o censo, né, que é feito do Ministério da Justiça, o Infopem, que vai avaliando a população carcerária, né? Nós encarceramos pessoas pobres que não terminaram o ensino regular, negras,
periféricas que estão no ápice da sua produtividade, né? Ou seja, são pessoas dos 20 e poucos anos, ali 18 até 30 anos, mais ou menos, essa massa carcerária, né? As mulheres hoje em dia estão prioritariamente encarceradas por causa de tráfico de drogas, né? Então, que é a criminalização da pobreza, né? O tráfico, os crimes patrimoniais sem violência, o furto, quer dizer, são os que mais encarceram pessoas. Então, isso mostra, né, desde a criminalização primária, de como nós tipificamos as condutas, as leis, até a criminalização terciária, né? E nós podemos falar de uma criminalização que é para além de quando a pessoa já cumpriu a pena, né? Ela cumpriu a pena e ela não se insere mais na sociedade capitalista, né? Porque hoje, inclusive, não tem nem posto de trabalho para quem tem as habilidades para trabalhar. Imagina para as pessoas pobres que não tiveram acesso a estudo, que não têm habilidades, que não podem vender sua força de trabalho e aí ainda são egressas do sistema prisional. Quer dizer, elas vão ficar alijadas para sempre do chamado direito ao trabalho, né, que está na Constituição Federal. Então, assim, é uma situação dramática, porque até, inclusive, agora, nesse momento que nós estamos falando em neoliberalismo, de reestruturação do capital, uma grande massa de pessoas vai ser dispensada, vai ser inútil. Então, a prisão acaba sendo a forma de controle dessa massa de despossuídos, de desvalidos, de pessoas que não têm nem mais a possibilidade de vender sua força de trabalho. A prisão é para inocuizar essas pessoas, tirar elas do convívio social, trancafiá-las para que elas não incomodem, né, entre aspas, a festa do capitalismo no Brasil. Acho que a respeito do começo da fala do professor Portela, eu vejo que a questão da seletividade penal a gente só conseguiria talvez dar uma trabalhada, melhorar efetivamente através de uma mudança de mentalidade geral, assim. Primeiro porque a gente precisaria de bons legisladores pensando nessa questão da seletividade, né? Conscientes das leis que eles estão criando, mas da mesma forma como o professor Portela falou, digamos que você tem uma legislação bem intencionada, mas você precisa de bons aplicadores dessa legislação também, para evitar que no processo de criminalização secundária essa seletividade se tenha, né? De nada adianta você ter um texto de uma lei bem intencionada ali, quando a pessoa que está aplicando essa legislação não tem essa consciência. Então, e infelizmente sobre isso eu não sou muito otimista, assim. Mas eu queria fazer um comentário também a respeito da fala do Felipe, que ele trouxe aquela questão do furto e do crime de sonegação fiscal, né? Eu estava lendo um texto muito interessante a respeito disso, justamente criticando essa questão de quando o dano é reparado por quem comete o crime fiscal, você tem ali a exclusão total, e quando o dano é reparado por quem comete o furto, você não tem isso. E aí eu achei muito interessante, porque, enfim, era um texto bem aprofundado sobre isso, mas aí quando chegava na conclusão, a solução proposta pelo autor era retirar essa benesse do crime fiscal, para equiparar as duas situações. Ou seja, você punir mais o colarinho branco para mostrar que não vai ser só a criminalidade de rua que vai ser punido. Então, a gente entra nessa questão de que, eventualmente, você vê casos midiáticos de um empresário ou outro sendo massacrado pela mídia e pelo direito penal para mostrar que, olha, a lei se aplica para todos também, né? Mas quando, na verdade, talvez a mentalidade devesse ser outra, né? Talvez para a vítima de um furto, a reparação do dano seja muito mais proveitosa do que a prisão do autor do crime. Então, por que ao invés de propor retirar essa benesse esse direito, esse benefício do crime fiscal, você não propõe para o crime patrimonial sem violência de rua também? A questão da punição simbólica, de você punir eventualmente pessoas que tradicionalmente não compõem essa clientela do sistema penal. Quando a gente fala clientela do sistema penal, é o seguinte, para quem está ouvindo, fecha o olho e pensa num programa de jornalismo policial. Fecha o olho e pensa numa reportagem sobre uma prisão, sobre uma cadeia pública numa delegacia para cumprimento de prisões preventivas, por exemplo. Fecha o olho. Quem que você está vendo ali?
Então, é isso. Você está vendo pessoas específicas. Você não está vendo modelos internacionais, você não está vendo pessoas com alto status social, você está vendo pessoas que normalmente conformam-se com um determinado estereótipo. Mais uma vez, como falou o Portela, vão ser negros, periféricos, homens, porque o controle penal chega à mulher por outro caminho, especialmente tráfico de drogas, mas por motivos bem peculiares aí. Então, normalmente o controle público é o controle para o homem, o controle da mulher se dá no espaço privado. Então, você tem um tipo de pessoa específica. E quando, de repente, você pune uma pessoa que não conforma com esse estereótipo de quando você fechou o olho e visualizou as pessoas na delegacia, isso tem um papel legitimador muito contundente. É como se você dissesse, viu só, a lei é para todos. No melhor estilo Lava Jato, viu só, ninguém está acima da lei. A lei é para todo mundo. Então não é se você é pobre ou rico. O sistema penal não é para pobre. O sistema penal é para todo mundo que cometer crimes. E aí, como eu tinha comentado, seletividade, ela não só mostra os padrões de punição, como mostra também os padrões de imunidade. O que significa dizer o seguinte: quando você pune excepcionalmente uma pessoa que não se conforma com esse estereótipo, você também está passando a mensagem nas entrelinhas de que esta punição ela só é excepcional porque as condutas dessas pessoas normalmente não são criminosas. Você está dando a impressão de que conduta criminosa por empresários, por pessoas de alto status político, por pessoas que normalmente a gente associa a altos privilégios econômicos, não estão na esfera criminal, que é muito esporadicamente que essas pessoas cometem um crime e que, eventualmente, quando elas cometem crime, elas também são responsabilizadas simbolicamente. Então, é essa armadilha que normalmente a gente acaba sendo fisgado, a percepção, e por isso que propostas populistas elas ganham muita força, como dizer, vamos aumentar a punição para pessoas que cometem crimes do colarinho branco, vamos, estilo esquerda punitiva, vamos encarcerar os empresários que cometem delitos contra a ordem tributária, vamos aumentar a punição dessas pessoas, vamos começar a execução da pena antes, que não precisa do trânsito em julgado, basta a confirmação em segundo grau desta condenação. Então você começa a fazer esse tipo de medida mirando nesses grupos. Mas são duas coisas que acontecem aí. Você legitima a punição como ela ocorre, ou seja, você viu que não é direcionada, é para todo mundo, então você legitima a punição da forma como ela ocorre. E, em segundo lugar, você acaba atingindo quem você não imagina. Porque quando você pega que sejam 100 pessoas que eventualmente foram punidas pela Lava Jato especificamente, quantas outras foram punidas fruto das construções feitas pela Lava Jato? Quando você teve, por exemplo, a confirmação no Supremo Tribunal Federal da possibilidade de se executar a pena antes do trânsito em julgado, esse HC foi até tarde da noite, eu lembro com muita clareza, e foi televisionado, porque envolvia o ex-presidente agora novamente eleito, Lula. Foi a discussão sobre o caso dele que foi televisionada, mas logo depois disso, departamentos de execução penal espalhados pelo Brasil inteiro tiveram que se conformar com isso e começaram a ter que chamar pessoas que estavam apenas com recurso especial ou extraordinário pendentes, mas para todos os fins presumidamente inocente por força constitucional, para a execução da pena. Isso começa a virar uma enxurrada e, mais uma vez, a gente pessoalizou a discussão Lava Jato ou Lula, mas a gente, para o cidadão regular, ou seja, aquela pessoa que não está na mídia, aquela pessoa que não está aparecendo, isso é catastrófico. Então, para cada medida populista penal, você tem um sem número de consequências para esta clientela tradicional. Porque se ele é o tradicionalmente selecionado, se essas pessoas são as pessoas tradicionalmente selecionadas, elas também vão ser afetadas por essas legislações que agravam punições, agravam persecução penal e limitam garantias.
porque elas são uma clientela tradicional. Então você só reforça o padrão que a gente já tem e você também reforça o padrão de imunidade, com a percepção agora, quando você pune simbolicamente um ou outro, com a percepção de que todo mundo é punido que comete crime e aquela pessoa que tradicionalmente não faz parte da clientela tradicional porque não comete crime, o que é uma ilusão profundíssima. Eu acho importante também a gente pontuar, né, que existe no ideário assim popular, né, aquela ideia de que no Brasil se pune pouco, no Brasil não é sério porque não há punição, né? Olha os Estados Unidos, lá tem até pena de morte. Olha a Europa desenvolvida, né? Não chegou lá à toa, chegou porque lá se pune, né, qualquer ato, enfim. E isso é reproduzido, né, aqui internamente pelas agências de produção ideológica, né? Você vê em universidades professores reproduzindo esse discurso. Você vê na mídia, né, diretamente. Enfim, igrejas, né? Você tem pastores defendendo isso. Então, se cria, né, esse senso comum e que, claro, está ligado a uma ideia de invisibilizar a forma como o poder punitivo opera de propósito. Não é à toa que se faz isso, né? Então, assim, existe um projeto de poder por trás. Colocando a classe trabalhadora, inclusive, naquela posição de ser sua própria algoz, né? Então, a gente vê casos em que eu já me deparei com isso. Pessoas negras que defendem a polícia militar. E pessoas negras que são da classe trabalhadora, periférica. Né? Eu tenho clientes meus que já passaram pelo sistema de justiça e eles acreditam no discurso do Moro. Então, isso é bastante triste, né, para a nossa realidade aqui da periferia do capitalismo, em que nós temos uma massa muito grande de pessoas que não se consideram nem sequer cidadãs, porque não têm acesso às questões mínimas de cidadania, né? Saneamento básico, direito a transitar na rua livremente, sem sofrer um assédio, enfim. E que acabam no desespero, né? Diante disso, dessa realidade trágica do capitalismo periférico brasileiro, acabam aderindo a esse discurso de que quanto mais punição, significaria mais segurança, né? Eu, claro, acho que a gente não pode também ignorar o fato de que a classe trabalhadora sofre violência, né? Na verdade, a classe trabalhadora é que mais sofre violência. A elite, de modo geral, não sofre a violência que a classe trabalhadora sofre cotidianamente, né? A maior violência, inclusive, de todas, que é invisibilizada, é a própria exploração do capital. E essa exploração, ela, inclusive, leva a suicídios, a doenças, mortes precoces, né? A desestruturação familiar, a drogadição e tudo mais. E aí, a gente não pode ignorar isso, né? Agora, o fato é assim, né? Alguém pode chegar, eu já tive essa conversa com vários alunos e aí chegava um momento que o aluno falava, mas então o que você sugere? Que a gente não tenha punição? Porque, veja, tem toda essa violência e aí não vai fazer nada? É uma resposta difícil, né? Que ao mesmo tempo que a gente entende que há uma violência e as pessoas necessitam ou pedem, né, ou demandam uma resposta, a gente sabe também, por outro lado, que essa resposta ela vai, como o Felipe colocou, ela vai ser contra os interesses da própria classe trabalhadora que pede por mais punição. Então a gente entra numa sinuca, né? A gente fica numa sinuca. Eu comentando com amigos, colegas, falando sobre o Alexandre de Moraes, né, que está prendendo à torta direito e bloqueando bens dos golpistas, né? Aí a gente vai ter uma discussão que pode dar um outro episódio, assim, mas a gente sabe que muito do que o Alexandre de Moraes está fazendo é totalmente fora da constitucionalidade. A gente, por outro lado, entende, mas também se não fizer, o que os golpistas seriam capazes de fazer? Então veja que entra numa sinuca, né? Mas a gente sabe que essa herança do Alexandre de Moraes vai ficar para esse período agora.
E aí? Nós vamos ter que lidar com isso. Né? A esquerda, os progressistas, os movimentos sociais de esquerda, né? A classe trabalhadora que vai fazer greve, que vai fechar estrada, que pode eventualmente tocar fogo em prédio, né? Tá aí o Galo, né? O Galo que tocou fogo na estátua do Borba Gato. E aí, qual vai ser a resposta do judiciário? Você veja também que é uma crise do sistema liberal, político, jurídico, porque você tem aquela tripartição dos poderes, né, idealizada pelo Montesquieu, em que você teria os freios e contrapesos. Então, assim, já em relação também ao poder executivo, né? Qual dos poderes que teria a função de fiscalizar os excessos do poder executivo? Seria o poder legislativo. Mas vimos que houve uma cooptação do poder legislativo pelo poder executivo, né? Através de orçamento secreto, tudo que a gente já está acostumado, né, na nossa política, né, nacional. E como uma contenção dessa crise para você barrar uma caminhada para um estado de exceção que estava se desenhando ali, você já tem uma extrapolação por parte do Poder Judiciário, né? Do Poder Judiciário, assim, acabar extrapolando os limites constitucionais para barrar esses movimentos autoritários. Então, assim, é um questionamento que eu também deixo. Você vê ali que é mais uma crise. A gente comenta tanto em crise no liberalismo, no sentido econômico, mas também uma crise no sistema liberal, no aspecto jurídico-político, né? Bom, perfeito. E essa crise, ela vai tocar o nosso tema aqui do poder punitivo, porque em momentos de crise, né, a burguesia que desenha esse regime liberal, que domina as instituições liberais, ela vai se valer da força, né, porque não há consenso, né, porque ou você domina pelo consenso ou você domina pela força. Geralmente o capitalismo ele vai se batendo nessas duas questões, ora consenso, ora força. Então, por isso que tem as máquinas produtoras de ideologia, né? Precisamos de consenso da classe trabalhadora para que ela aceite esse regime, que ela não lute, para que ela não brigue, para que ela não queira sair desse jugo. E você tem a força. Não tendo consenso, nós vamos usar da força. E isso também opera quando essa crise, né, afeta os interesses burgueses, né? Que nós estamos aí numa crise que afeta os interesses burgueses. E aí um setor da burguesia vai se valer do que tiver à mão para poder conter o outro setor que está em disputa. Só que isso vai se refletir, volto a dizer, vai recair sobre a classe trabalhadora, sobre os desvalidos, sobre os despossuídos. Né? Amanhã, não nos espantemos, eu estou falando isso para um monte de gente, amanhã esse casamento em prol da democracia, em que o STF está aí incluído, ele vai acabar. E nós vamos sofrer as consequências desses superpoderes que nós autorizamos, né, em alguma medida, aos ministros da Suprema Corte. Então, amanhã a gente vai ver um Alexandre de Moraes, talvez mandando prender lideranças de movimentos sociais porque fecharam uma estrada, por exemplo. Né? E aí vai ter gente que vai se espantar. Mas como assim? Por quê? Porque tem gente que não olha a realidade, a materialidade das relações da luta de classe, né? A pessoa opera só na base das ideias liberais, de justiça, democracia e tal. O poder punitivo no Brasil é a negação disso tudo, né? Então, a gente estava dizendo, se a gente for qualquer penitenciária hoje no Brasil, nós vamos ver um crime contra a humanidade sendo cometido na nossa cara, que é a forma como nós mantemos as pessoas presas no Brasil, encarceradas. É crime contra a humanidade. Tá ali esfregado na nossa cara. Mas a gente insiste, né, no modo geral, os juristas e tal, no discurso de que não, as garantias constitucionais, o direito prevê isso, prevê aquilo, a lei, o império da lei. A qualquer delegacia que você vá, qualquer penitenciária que você vá, qualquer fórum no Brasil que você frequente, você vai ver que a realidade é a negação desse discurso. Essa questão do Alexandre de Moraes, até que o Portela trouxe pra gente, eu vejo como muito perigosa, assim, né? Eu até entendo os argumentos, entendo os motivos,
Mas a gente volta naquela questão de que os fins não podem justificar os meios, né? O que hoje você está concordando com uma medida, igual ele falou, de superpoder ali, né? Alguma coisa a mais ali, uma flexibilização a mais que em tese não deveria acontecer. Se hoje ela é utilizada para um fim, amanhã ela pode ser utilizada para outro, né? Então eu vejo mais essa questão como um grande perigo, assim. E eu vejo e as pessoas se surpreendem quando isso acontece também, né? Agora, por exemplo, quando até em questões pontuais a gente viu a polícia atuando de uma forma mais enérgica nesses protestos que estavam acontecendo pós-eleições, as pessoas se surpreenderam, falaram, meu Deus, mas vai atrás de bandido e não da gente. Mas, pô, você defende essa mesma atuação enérgica da polícia quando as manifestações são em outro sentido. Então, você está recebendo exatamente o que você defende, só que você não imaginava que aconteceria com você. Então, eu vejo isso como um grande perigo também. E volta aquilo que tinha comentado. Quando grupos, especialmente grupos que se colocam como oposição a esses movimentos golpistas, especialmente grupos vinculados à esquerda, com orientação à esquerda política, aplaude esse tipo de coisa, viraliza meme, etc., eles não veem muitas vezes o tamanho do tiro do pé que cometem, porque meio que valida aquelas condutas anteriores violentas e truculentas realizadas como polícia em movimentos sociais dos mais diversos. Então, que pode ser desde protesto contra aumento de passagem, contra sucateamento salarial de professores ali no centro cívico na cidade de Curitiba, que teve em 2015. Você tem essas condutas acontecendo e diz, não, mas isso é um absurdo porque há um tratamento desigual. Aí, quando de repente essa conduta é feita com a clientela não tradicional, não, então como agora é para todo mundo, tá legitimado, tá ok, tá perfeito. Então agora, como é para todo mundo, você validou meio que retroativamente as condutas que foram feitas antes. Então esse é um risco muito grande quando a gente escava a seletividade, quando a gente vai atrás desse fato de que envolvem escolhas, envolvem decisões. Quando você diz, eu vou fazer uma atuação mais ou menos enérgica, com mais ou menos violenta, com mais ou menos violência, com armamento letal ou armamento não letal. Quando você faz esse tipo de... é uma escolha consciente. Então, como dizem na favela, a bala não é de borracha, é verdade. Então, é uma escolha consciente quem que você vai afetar mais, quem você vai afetar menos e quem você não vai afetar. E, obviamente, quando essas escolhas que são, embora com uma parcela de arbitrariedade, então ela tem uma dimensão de arbitrariedade, mas ela forma tendências. Então, se você buscar casos isolados, você vai encontrar casos isolados de todo tipo. Mas se você traçar todos os casos, você vai notar a formação de uma tendência. Por isso que eu comentei, fecha o olho e imagina uma cadeia, fecha o olho e imagina... Não é que só tem negro, jovem, homem nas cadeias. Tem todo tipo de gente, com todo tipo de espectro social. Mas a tendência não é todo tipo de gente, todo tipo de espectro social. Então, essas tendências, elas podem acabar escamoteadas pelas exceções. Então, é importante que a gente saiba que exceções são apenas exceções e que elas confirmam a existência de uma regra que não é ela, que não é a exceção, com o risco, inclusive, de validar aquela arbitrariedade que permanece existindo. Então, é por isso que é muito arriscado quando a gente tenta pensar mecanismos para mitigar seletividade com a ampliação da punição e não a restrição dela, porque no final das contas a gente só amplia a seletividade. Como assim? Amplia a seletividade quando a gente tenta mitigar a seletividade. É simples, quando você diz que você vai punir todo mundo e você descobre que você não consegue punir todo mundo, você precisa fazer escolhas. Leia-se, ser seletivo. E aí, para onde você vai direcionar as suas escolhas? Para os mesmos lugares de sempre. Então, no final das contas, acaba sendo esse o risco. Ou seja, você diz, vamos resolver ampliando. E aí, quando você vê que é um projeto impossível, você volta para a estaca zero, mas agora legitimado, validado
pelos discursos que estavam apoiando essa ampliação, inclusive de movimentos sociais críticos. Existem, a gente pode conversar sobre isso outro momento, mas existem, por exemplo, movimentos de criminalização de condutas contra as mulheres e condutas ambientais, não aqui no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos e Canadá, dos anos 80 e dos anos 90, que essencialmente validam o mesmo sistema penal que criminaliza movimentos sociais. Ou seja, o grande risco de você apostar no sistema penal como uma pauta emancipadora. Ou seja, você apostar no sistema penal como um caminho para conseguir a emancipação que alguns movimentos buscam. E aí você aposta no sistema penal sem entender o funcionamento do sistema penal e, no final das contas, você só reforça os movimentos de desigualdade estrutural, você só reforça as arbitrariedades, você só reforça os mesmos mecanismos estruturais que criam a violência, em primeiro lugar, que esses grupos estão combatendo. Mais uma vez, não é por maldade, são muito bem intencionados as pessoas, não é negar o problema subjacente, não é dizer, então você está me dizendo que mulheres não morrem por causa de feminicídio. Não é negar a existência do problema, mas é dizer que quando você aposta no sistema penal, você pode muitas vezes ter o efeito inverso daquilo que a sua intenção estava buscando. Eu queria só acrescentar, né, Felipe, que eu na minha concepção, o processo de seletividade também é sempre uma ação de covardia, porque aqueles que detêm o poder, regra geral, eles não escolhem para o combate aqueles que têm capacidade de reação igual ou maior. Esse processo seletivo, especialmente do sistema penal, ele escolhe sempre aquele que tem menor capacidade de reagir, né? Então, a gente não vai, né, raríssimas vezes, né, a gente vai encontrar, e eu acho que isso, que em determinadas situações isso tem uma função de enganar, né, a população de uma forma geral, né? Eu sempre falo para os alunos que a sociedade é uma panela de pressão constante. Enquanto a válvula está fazendo aquele chiado lá, a sociedade está vivendo normalmente. A partir do momento em que para de sair a pressão, né, a ameaça é explodir, né? São os movimentos sociais que, evidentemente, se revoltam e, de alguma forma, provocam uma tentativa de mudança naquilo que está vigente num determinado período. Mas esses que detêm o poder, eles sabem dessa sistemática. E, constantemente, eles precisam dos denominados bois de piranhas para a sociedade acreditar que esse processo de seletividade não existe. O processo de seletividade, regra geral, especialmente das agências de criminalização secundária, são processos em que a conduta daqueles que agem, né, na consecução desses objetivos aí da criminalização secundária são condutas covardes, porque não se procura para o embate alguém que possa reagir, né, com a mesma força e ameaçar derrotar um determinado posicionamento que impera em um determinado momento. Bem, pessoal, vocês trouxeram alguns aspectos interessantes, né, a respeito da seletividade penal e sabemos que no nosso sistema existe, né, vamos chamar assim, uma clientela, né, uma parcela da sociedade que está inserida no nosso sistema carcerário, que é criminalizada. Eu já vi comentários, vocês também, creio que sim, já viram comentários aí nessa imprensa, em um veículo objeto aí da grande imprensa, né, da grande mídia, em que uma comentarista citou, por exemplo, que os negros são mais suscetíveis a cometer crimes, tanto que é só você olhar o sistema carcerário. Tem mais pessoa negra ou pessoa branca? Ok, uma palavra, uma expressão nojenta, né? E você pode até dizer, mas é uma pessoa completamente ignorante, não é uma pessoa que estuda e tal, mas o que recentemente me chocou muito, assim, de eu ficar especialmente revoltado, né? Como vocês sabem, parte dos nossos ouvintes sabem, eu trabalhei alguns anos no tribunal aqui do nosso estado, né? Eu era assessor de magistrado lá, um excelente magistrado,
diga-se de passagem. Mas o que me deixou assustado, que há um tempo um colega meu, que também era assessor de magistrado, também atuou na parte criminal, ele, um dia conversando comigo, e ele reproduziu essa fala. Ele falou assim, conversando comigo, mas não, Augusto, realmente o negro, ele é mais suscetível a cometer crime. E ele, sim, de uma forma convicta falando isso. O negro é mais suscetível a cometer crimes, que é só você olhar. Quem tá mais na TV? Quem que comete mais roubo? Quem comete mais latrocínio? Quem tá mais envolvido com organizações criminosas? Normalmente não é branco, é mais negro. Então, assim, fiquei chocado com aquilo, assim, de você ver uma pessoa que tem formação jurídica, uma pessoa que atua no Poder Judiciário como assessor de magistrado, que acaba tendo atuações em processos. Aquilo, assim, me deixou muito assustado, assim, sabe? E só um parênteses, é a mesma pessoa que um dia falou que é um absurdo a Lei Maria da Penha, sendo que não era nem a questão da Maria da Penha, era a questão do feminicídio, que nenhuma mulher é morta pela condição de ser mulher, né? E, enfim. Mas voltando à questão dessa visão racista mesmo, né? E puxando para o nosso assunto da seletividade penal, estou trazendo essa provocação aqui para os colegas justamente para a gente comentar essa polêmica, né? Pois então, Augusto, isso que você comentou volta para aquilo que eu tinha falado lá no início da nossa conversa, que entender seletividade é fácil, incorporar seletividade na análise pessoal sobre o sistema penal é difícil. Ou seja, se você falar com as pessoas das redações desses jornais, se você falar com esse teu conhecido e perguntar se ele acha que as pessoas que estão na cadeia estão lá porque cometeram crime ou porque estão lá porque foram processadas, julgadas e condenadas, sejam elas culpadas ou inocentes, ou seja, ou muita pessoa que cometeu o crime está fora porque não foi e nunca vai ser processada, condenada, julgada, ele vai saber explicar que sim, existe essa diferença. Ou seja, a pessoa conhece a ideia de escolhas, de seletividade, etc. Ela só não incorporou na análise e aí acaba fazendo essa confusão entre causa e efeito. Acha que as pessoas estão presas porque cometeram crimes e não que elas estão presas porque elas foram condenadas. E olha só como é um jogo de palavra que parece simples, mas não é simples. Quando você diz você está preso porque você cometeu um crime, a responsabilidade pela prisão parece que é da própria pessoa que cometeu o crime. É o sujeito ali da prisão. Eu estou preso porque eu cometi crime. Outra coisa é você dizer, eu estou preso porque ele me condenou, porque ele me acusou, porque ele me investigou. Ou seja, nesse caso, você joga a visão sobre o outro, não mais a pessoa do criminoso, é o outro. É a polícia, é a comunicação social, é o Ministério Público, são as delegacias, é o Poder Judiciário, etc. E aí, você tem que entender, não você, Augusto, mas a pessoa que está pensando sobre o sistema penal, tem que entender que as estatísticas criminais, os números da criminalidade, não são os números das pessoas que cometem crimes. Esses números são os números da seletividade. Eles são os números das escolhas. Então, quando você olha, vamos supor, estatística e diz, olha, a maior parte das pessoas presas são pessoas entre 18 e 30 anos, você não está dizendo que pessoas com 18 e 30 anos têm mais chances de cometer crimes, que elas têm mais chances de ser criminalizadas pela sua conduta. É diferente a ótica, é diferente a lente, porque daí você depende de uma escolha do outro. Eu lembro muito claramente de uma intervenção de um aluno numa aula de criminologia, exatamente nesse sentido, que ele comentava, se a pessoa está lá é porque ela fez alguma coisa. E eu dizia, não, essa é a dificuldade de entender a seletividade. Se ela está lá, não é ela que fez alguma coisa. Para você ser processado, por exemplo, que daí tem muita gente que acha que você pode minimizar garantia de presunção de inocência só pelo fato de ser investigado ou processado, e dizer, não, se você está sendo investigado ou processado, você não precisa fazer nada. Quem precisa fazer é a instituição. Para você ser processado não depende de uma escolha sua,
depende de uma escolha do Ministério Público, no caso de ação de iniciativa pública, que é 99% dos casos. Para você ser investigado, depende de uma escolha das agências de controle, não depende de uma escolha sua. Ou seja, para você fazer parte dessas estatísticas, também depende de uma escolha do outro. Embora aqui eu puxe um pouco o Zaffaroni, ele é genial na ideia de seletividade por vulnerabilidade, de dizer, a conduta individual é importante sim, por favor, não vamos tirar isso da equação. É claro que se eu não estiver fazendo nada, versus eu, todos os dias, ir no centro da cidade furtar um shampoo de uma farmácia, eu vou chamar muito mais a atenção se eu furtar um shampoo de uma farmácia. Mas condutas chamam a atenção também em intensidades diferentes. Se eu, em vez de furtar um shampoo de uma farmácia, eu programo um sistema de débito automático na minha empresa que coloca ali uma porcentagem a mais do que deveria e as pessoas não reclamam porque dá mais trabalho reclamar por causa de R$5 a mais na conta, e eu acabo lucrando R$5 a mais todos os meses em cima de todos os clientes por causa de uma escolha minha, isso vai chamar muito menos a atenção. Não vai para a seara criminal. No máximo, vai virar uma reclamação no PROCON, no consumidor.gov, assim por diante. Ou seja, as pessoas entendem o que é seletividade, só que elas têm dificuldade de incorporar essa análise. Então, pensou em número, pensou em estatística, pensou em pessoas que aparecem no jornalismo policial, não pense no que as pessoas fizeram. Faça a pergunta sobre o que os outros no entorno decidiram. Por que o jornalista decidiu aquilo, decidiu cobrir aquele caso? Por que o policial resolveu fazer geral naquela pessoa? Por que ele decidiu colocar policiamento, secretário de segurança naquele bairro? Por que decidiu processar aquele caso? Por que decidiu não fazer propostas despenalizantes para aqueles casos e para outros faz? Por que decidiu colocar na lei uma causa de extinção da punibilidade para A e não para B? Por que essas escolhas foram tomadas? Aí você entende e incorpora a seletividade. E aí volta a questão que o Augusto comentou. Formação jurídica não é garantia de formação ou sensibilidade criminológica. É por isso que criminologia é tão importante nos bancos da graduação. Porque a pessoa pode ter uma formação técnica e até forte na área do direito penal e processual penal, mas ter dificuldade quando você entra muito mais numa analogia, numa análise que intersecciona direito e sociologia, que faz uma análise inter ou transdisciplinar de uma determinada questão, que não é só número puro, que não é só análise técnica de texto da lei. Então, criminologia, ela infelizmente não tem o peso em muitas graduações que deveria ter, mas ela é extremamente urgente e importante exatamente para que as pessoas tenham esse grau de sensibilidade quando lidarem com qualquer questão relacionada ao sistema penal. Essa questão, né, esse processo seletivo ele tem muito mais a ver com o indivíduo, né, e em si, né, eu acho muitas vezes que é até uma questão de caráter, né, e que não tem nada a ver, muitas vezes, com a formação acadêmica que o indivíduo tem. Né? E eu tenho tido provas constantes disso, né? Porque eu sou negro, né? Tem um rapper aí que fala, sou negão, né? Eu sou bisneto de escravo. Né? Meu bisavô foi escravo. E sofro também, né, essas agruras de fugir um pouco ao estereótipo daqueles indivíduos que militam na advocacia criminal e têm um relativo sucesso, né? Mas eu penei bastante para chegar num determinado estágio. E eu até já contei isso aqui o Augusto tem conhecimento, né, disso, que eu fui objeto de racismo estrutural no Tribunal de Justiça do Paraná. Um caso que eu e mais 2 colegas advogados, o Alexandre Silvério e o Bruno Viana, entramos para acompanhar uma sessão de julgamento de um crime de estupro, e o desembargador resolveu fazer uma piada com a minha cara, né? E agora a gente está até intensificando, né? A legislação está intensificando, aquele que faz piada racista, né? Tem a pena agravada, né? Por fazer chacota, né, com uma situação tão penosa, né, para as pessoas. E o desembargador lá falou na entrada, vamos dar seguimento aí julgando o caso do doutor Alessandro, do doutor Bruno, e me parece que o réu veio acompanhar eles também.
se referindo a mim. É bem aquela visão, né? Ele disse posteriormente que foi uma brincadeira, que ele não queria me ofender, uma coisa sem sentido, né? Me convidou para tomar um café lá e eu não aceitei, evidentemente, mas é uma situação em que um indivíduo, presidente de uma Câmara Criminal, num Tribunal de Justiça, um desembargador, né? Ele não, isso hoje está mais permissivo, né? As pessoas mostrarem quem são, né? Depois, né? Desses movimentos políticos que a gente viu aí, as pessoas não têm vergonha de se dizerem racistas, né? De se dizerem torturadores, de se dizerem homofóbicos, né? Mas isso foi lá no final do século XX, se não me engano, foi lá em 2000, né? Quase início do século XXI, onde o presidente de uma Câmara, que tinha uma carreira na magistratura, né, tinha um posicionamento absolutamente negativo, né, relativamente a essas questões, né, especialmente ligadas ao racismo estrutural. E a gente sente, né, na chegada na delegacia, o advogado tem que ter um carro que mostre que ele tem alguma espécie de poder econômico, né? Porque você chega na delegacia de Fiat Uno, o delegado nem te atende, né? Agora, se você chega lá de Mercedes, né? Então, os advogados se preocupam muito mais do que defender os direitos de seus clientes em comprar boas canetas, bons relógios, né? Que são bons carros, boas roupas, né? Que são, ao invés de comprarem bons livros, né? Que são as formas que eles acham que vão, de alguma forma, diminuir, né? Ou melhor, ampliar essa proteção, né? Contra esses abusos que são cometidos. Relativamente ao racismo, a processo seletivo, eles vão mais adiante, né? Se criminaliza pela região geográfica onde o sujeito reside. A gente não vê operação da Polícia Civil no Alphaville, no Jardim Social. A gente vê operações, né, nas comunidades mais simples, nos bairros mais simples, né, onde as pessoas que possuem menor capacidade de resistência moram, né? Então, criminaliza-se. A gente viu agora recentemente o que aconteceu com aquele vereador Renato Freitas, né? Aquele procedimento acontecido na Câmara Municipal, né, onde eles caçaram o vereador no primeiro momento, depois ele teve restituída, né, o seu mandato pelo Supremo Tribunal Federal, né, em que há uma manifestação consciente daquelas pessoas, né, e de que pessoas até que têm algumas, ali tem mestres, né, em direito, pessoas com mestrado, né, e que a gente supõe que tem uma capacidade de avaliação das situações vividas em sociedade mais humanista, e é muito ao contrário, né, isso, né, as pessoas estão muito mais preocupadas em preservar as suas regalias do que dividir benesses, né, com aqueles que não pertencem ao mesmo grupo que eles pertencem, né? Então, esse processo seletivo, ele tem diversos elementos, né? A gente tem que, dentro dos ambientes, né, universitários, especialmente nas escolas de direito, uma tarefa muito árdua, é muito difícil você remover determinados conceitos que são da natureza de algumas pessoas. Eu sempre falo, né, para os alunos que eu não ensino física quântica para o meu cachorro, porque não é da natureza dele aprender física quântica. Assim como não é da natureza de algumas pessoas compreenderem, né, o que é o Estado democrático de direito, né, o princípio da humanidade, o indúbio pro réu, né, e todos os outros elementos que, de certa forma, servem para combater esse processo seletivo.
esse debate é muito importante porque a gente vai percebendo que conforme a gente vai falando, vai abrindo várias e várias janelas que não fecham mais, né? Porque no final o que nós estamos falando é sobre o poder, né? Então, o poder de classificar pessoas como criminosas, o poder de etiquetar condutas, né? O poder de decidir quem entra, quem não entra num presídio, quem vai virar réu, quem vai virar apenado, quando a pessoa vai deixar de ser apenada, né? Tudo isso envolve uma esfera de poder. E quando a gente está falando de poder, óbvio que o poder não é distribuído igualmente numa sociedade desigual, né? Então, até que o Dr. Haroldo falou, né? É uma dentro do judiciário, do sistema punitivo, de modo geral, nós vamos ver a classe que se protege, que domina esses espaços, né? E tem um professor que estuda a árvore genealógica das famílias no Paraná, que ele vai mostrando o bisneto, tataraneto, é o mesmo que era juiz e agora está o tataraneto no Tribunal de Justiça sendo desembargador. A gente vê os sobrenomes, né, no Tribunal de Justiça, que são, não por outro motivo, os mesmos sobrenomes que já ocuparam o comando da Polícia Militar, que já estiveram no comando do Executivo, que já estiveram em cadeiras no Legislativo. Então, o poder não é distribuído igualitariamente. Num sistema como esse de classes, a seletividade tem a ver com isso, né? Com o poder dessa classe dominante de criminalizar a classe explorada. E isso não é só do Brasil, porque como eu tinha falado no outro momento, né, aquele discurso, nos Estados Unidos, na França são mais envolvidos porque lá se pune. É uma grande falácia, né? Porque eu já sugiro para quem for ouvir esse episódio que leia alguns artigos que tem na internet do Alessandro Di Giorgi, que é um professor que estuda o sistema prisional norte-americano. O Loic Vaquan também estudou o sistema prisional e tem aquele livro, Prisões como a Gestão da Miséria, né, nos Estados Unidos. E nós vamos ver o Niels Christie, que escrevia na perspectiva do sistema prisional, sistema penal norueguês, né, e europeu, de modo geral. Luke Husman. Então são alguns autores que estou falando daqueles do centro do capitalismo e que denunciam as mazelas muito semelhantes ao nosso sistema punitivo aqui no Brasil e na América Latina. De modo que nós temos situações emblemáticas, né? Aí Guantánamo está um exemplo clássico de como o sistema punitivo norte-americano funciona a partir do racismo, da islamofobia, em que pessoas estão ali encarceradas há 10 anos sem defesa, mais 10 anos agora, né? Sem nenhuma defesa, sem saberem o teor da acusação que recai sobre elas. Os imigrantes latinos que são presos, inclusive, sem cometer crime nenhum, né? Cometem o ato bárbaro de estarem vivendo num país estrangeiro, produzindo, trabalhando, mas o crime, né, o ato bárbaro que cometeram é estarem permanente lá, né, permanente sem visto, sem um pedaço de papel. Se for olhar o sistema prisional no Japão, é igual, é similar. As pessoas que estão presas, as pessoas que estão encarceradas, são as pessoas das classes exploradas. Então, não há saída no poder punitivo no sistema burguês, né? Não há saída no sistema burguês para a classe trabalhadora, muito menos que vai ter uma saída dentro do próprio sistema punitivo, pelas razões que a gente já expôs. Então fica aqui a reflexão, né, já finalizando, de que se nós queremos, né, acabar com a violência, se é que é possível acabar com a violência, isso é uma outra discussão, né, porque a violência está relacionada às nossas relações interpessoais, mas se nós queremos aplacar essa violência, né, que muito está ligado ao modelo de sociedade que a gente construiu, nós precisamos construir um outro modelo de sociedade, não tem jeito, né? Um modelo de sociedade em que os negros não sejam considerados sujeitos de segunda classe, em que os índios não sejam violentados por viverem, exercerem suas práticas culturais e estarem ligados à terra originária, né? Em que os gays, a população LGBTQIA+, pode
se expressar, enfim, expressar sua identidade, a sua orientação sexual, em que as mulheres não sejam relegadas à posição de parideiras e de reprodutoras de sujeitos que serão explorados pelo capital, né? Que ela não seja reservada à esfera privada. Enfim, para citar algumas questões que são estruturantes da realidade da sociedade capitalista e que são geradoras de violência, né? E que passam despercebidas como violências atrozes porque acabam se naturalizando, né? Então, é isso. Eu acho que se a gente quer lidar com a violência de uma outra perspectiva que não seja essa de reproduzir o discurso da ordem, a gente tem que começar a pensar em construir uma outra sociedade. Eu vejo que, a respeito dessa situação que o Augusto trouxe sobre o comentário racista, né? Eu vejo que, infelizmente, esse comentário ele traz para nós uma situação uma ideia que, infelizmente, está no senso comum da sociedade brasileira. E aí volta um pouco até naquilo que o Felipe falou para a gente, né? De que as pessoas que estão no sistema, ou as pessoas que são processadas, são as que cometem crime. Se você não cometer crime, você não vai ser processado e você não vai para o sistema. Então, existe meio que essa construção desse senso comum e a gente consegue voltar nisso até na ideia do Lombroso, né? Que pai da criminologia, como muitos chamam, com essa ideia de tentar entender o fenômeno do crime e quem seria o criminoso, ele foi analisar as pessoas que estavam no sistema prisional daquela época. E acabou descrevendo a característica de pessoas que eram marginalizadas naquela sociedade e eram criminalizadas. Não necessariamente eram os criminosos ou pessoas que cometem crime, mas sim as pessoas que eram criminalizadas, né? Então, aí a gente volta nessa questão da seletividade penal. Então, é muito complicado, faz até certo sentido, né? Porque como o próprio Felipe falou, os dados que a gente tem não são os dados dos crimes que acontecem, sim os dados da criminalização. Então, não tem como a gente ter essa noção da criminalidade em si, mas as pessoas no senso comum imaginam que esses dados da criminalização são os dados da criminalidade. Então, a gente precisa olhar para esse fenômeno do crime com uma forma diferente, né? O que é o crime? O crime é o que alguém que está no poder disse que vai ser proibido, que vai ser crime, e o que alguém que está nas agências de criminalização secundária determinou que vai ser punido, né? E não necessariamente existe uma ideia de algo da essência do crime. Então, é muito difícil você dizer, tal grupo comete mais crimes. Porque, enfim, tal grupo eventualmente pode fazer alguma conduta que em algum momento foi criminalizado, mas também não quer dizer nada, né? Por exemplo, algumas criminalizações de aspectos culturais de determinados grupos, como já aconteceram historicamente. Se você pensar dessa forma, esses grupos cometem muitos crimes sim, porque em algum momento aspectos culturais daquele determinado grupo foram criminalizados. Então, tem que pensar no crime de uma forma um pouco diferente, talvez. Ok, pessoal, esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast, um assunto muito interessante que renderia aí vários episódios, que é essa questão da seletividade penal. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero agradecer aqui a todos os convidados, ao professor Haroldo, ao professor Portela, ao professor Felipe, e agradecer também meu companheiro, meu camarada aí, que é o Calil. Pessoal, vocês querem indicar algum conteúdo, algum livro? Fiquem à vontade. Eu primeiro queria agradecer mais uma vez o convite. Foi uma aula poder compartilhar aí com o Felipe, Calil, Augusto, né, e o Portela essa conversa. A gente sempre aprende muito, né, trocando essas ideias. E a indicação que eu tenho para hoje, Augusto, é o Cárcere e Fábrica, que é do Máximo Pavarini e do Diogo Melossi. É um livro de criminologia muito interessante que vale a pena ler. Queria agradecer o convite, Augusto, Calil, mais uma vez aí presente no podcast. É muito importante o que vocês fazem, o trabalho que vocês estão fazendo aí, porque a gente precisa disseminar o conhecimento crítico, né? Não aquele que fica só avalizando o poder punitivo.
E um prazer também poder participar junto com o Felipe, com o Dr. Haroldo desse episódio. Eu quero sugerir um livro que é O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que eu acho que é bem importante assim, para a gente entender como é esse discurso barbárico, né, dessa cronologia que vem lá do século XIX, a desgraça que ele causou, né, no Brasil. E esse livro é fantástico porque vai mostrar a história de um manicômio e o que acontecia de tragédia dentro desse manicômio por décadas, inspirado nesse discurso aí que a gente criticou e expôs aí a sua funcionalidade. E também um documentário que eu sempre passo para meus alunos, que é um documentário bem pequeno, se chama Bagatela, da Clara Ramos, que fala da história de mulheres que são criminalizadas, pobres, né? E que são levadas ao cárcere por furtos, acusadas de furtos de pequena monta, assim, de comida, de sabonete. E aí sofrem toda a barbárie, né? De tortura, de violência dentro do cárcere. É isso. Obrigado. Queria agradecer também, Augusto, o convite para participar. Você, o Calil, sempre muito legal de deixar que eu compartilhe aqui com vocês essa experiência. Não conhecia os professores Portela e Haroldo, mas uma satisfação enorme. Aprendi muito, com toda certeza. E em termos de recomendação, eu vou fugir dos livros dessa vez. E eu recomendo basicamente dois materiais que vocês encontram na Netflix, para quem tiver as assinaturas, que é da Ava DuVernay, uma diretora negra lá nos Estados Unidos. Tudo que vocês encontrarem dela podem ver que é sensacional, mas esses dois são especialmente legais para entender seletividade, porque alguns traços do sistema penal estadunidense lembram bastante o brasileiro, porque eles têm a herança colonial. Podem ser um país central hoje, mas a herança colonial para a questão racial lá é ponto-chave para entender também algumas coisas, os fenômenos que acontecem aqui também de política criminal. E ela vai ter um documentário, para quem quiser mais esse formato documentário, chama A 13ª Emenda. Ele é muito bom para entender essas questões. Eles vão... para mim, o melhor apanhado histórico que consegue mostrar como o hiperencarceramento dialoga com a questão da abolição da escravatura, com as legislações de Jim Crow e depois com a política criminal de drogas, que são coisas que as pessoas podem não fazer associação, mas tem tudo a ver. E como que a indústria do controle do crime, citaram o Nils Christ aí mais cedo, como que a indústria do controle do crime está diretamente ligada ao controle racializado do sistema penal. E para quem quiser uma coisa não mais leve, porque é muito pesado também, mas com uma característica mais dramatúrgica, de representação, mais com licenças artísticas e menos documentário, também dela, chama Olhos que Condenam, sobre o caso lá do Central Park, como que uma situação que aconteceu de uma mulher que sofreu uma violência esta real, como que com os olhos do sistema penal recaem com muita facilidade sobre grupos negros sem maior escrutínio, sem maior verificação, e você nota como que seletividade funciona nesses meandros. É esse tipo de coisa que é bom para ilustrar a seletividade. Então, disparado, esses dois são ótimas recomendações aí para quem quiser. Mais uma vez, Augusto, Calil, Portela, Haroldo, obrigado pela participação e tamo junto. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, Felipe, Haroldo, Portela, por trazerem todo esse conhecimento e experiência, mais uma vez, sobre esse tema que é tão relevante, né, e que é importantíssimo a gente refletir a respeito, principalmente quem trabalha com o direito penal, quem pretende trabalhar, quem trabalha no sistema, né, pensar e refletir sobre essas questões. Então, agradecer a presença e a disponibilidade do Felipe, do Portela, do Dr. Haroldo, e agradecer também, Augusto, mais uma vez, pela gravação de um tema relevantíssimo para todo mundo. Agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando até agora e peço para que nos acompanhem nas redes sociais. O Augusto é o @augustorodrigues.criminal,
O meu é o @crimesimples. É isso. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado aos convidados e principalmente muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha. Esse trabalho é feito para você e eu peço a sua ajuda. Se você tem algum amigo que é estudante, que é militante da área, por favor, nos ajude, compartilhe esse conteúdo e vamos aí propagar o conhecimento. Esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast. Um grande abraço e valeu!